Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro para falar da DC O Mundo, né? Das histórias aí que saíram, mas na verdade, não, a gente vai falar do mundo inteiro, né? A gente vai falar só na parte que nos toca, que é o Brasil, né? Então, sabe, a DC tem uma coleção chamada O Mundo, né? Que eles lançam alguns personagens ao redor do mundo. Então é sobre essas HQs que a gente vai falar, especificamente do Brasil. E para falar de Batman, Coringa e Superman e o Mundo, estou aqui, Bruno Andreotti, o Nerd Bunny e o Maurício Zanolini Picarpsi. Se você não gosta de história woke, já nem ouça esse episódio, porque as histórias brasileiras são mais woke que qualquer outra história que tem no quadrinho. É verdade, é verdade. Mas antes da gente começar a falar então dessa coleção, vamos lembrar a vocês que o nosso livro, na Verdade e Justiça, o Superman das Origens da América de Trump está, né, a gente participou, né, a gente fez um financiamento coletivo bem sucedido, entregamos para todos os apoiadores, fizemos um lançamento presencial aqui em São Paulo, provavelmente faremos outros, mas agora, né, uma vez que todos os apoiadores aí estão com os livros em casa, se por um acaso tem alguém que não está, que é uma questão dos Correios, tá? A gente já enviou todos, né? E uma vez que todos os apoiadores estão ou já receberam ou estão em vias de receber, agora a gente já abriu, né, a venda no site da editora Comênios. Então, se você tiver afim de uma cópia do nosso mais recente livro, você pode pegar no site da editora Comênios ou, se você preferir, mandar uma DM para a gente que a gente desenrola, certo, Maurício? É isso aí, já está vendo, já vendemos alguns, já pessoas já falaram comigo, pessoas lá do sul que já receberam e tal. Então, assim, é isso, aproveitem, entendeu? Também a gente não tem livros infinitos, né? Então, Exatamente. aproveitem, porque depois que acabar, aí não sei como é que a gente vai fazer. Então, é isso aí. Não, é isso aí, galera. A gente está começando, a Editara Comênios tem toda uma história, mas a Alma Pop está começando agora, né? Então, Exatamente. né, a gente pretendemos aí fazer mais alguns lançamentos, mas é isso. Acabou, acabou. Quem pegar, pegou. Não vai ter muito mais o que fazer. Então aproveita aí, pega o seu, tá? E é isso. Bom, então vamos falar então, começando agora, DC O Mundo, né? Como eu falei, né? É bem interessante esse formato, né? Que a DC, esse estilo, né? Essa coleção que ela fez, porque é isso. São os personagens em vários locais do mundo, né? Mas o mais interessante não é tanto o fato deles estarem nesses locais do mundo, mas o fato, né, de que a DC teve cuidado de chamar equipes criativas, né? Dos próprios locais, né? Então, por exemplo, vai ter história do Brasil, é quadrinista brasileiro. Vai ter história na Rússia, são quadrinistas russos. Vai ter na Turquia, no México, no Japão, não importa onde, né? Eles têm esse cuidado de chamar quadrinistas do local, né, para fazer a história. Para não virar, não sei se vocês lembram, uma época, a gente fez um tempo atrás Wolverine no Brasil, Ixi, né? é Então, terrível. exatamente. Então, para não ficar com aquele olhar estereotipado, colonialista, dependendo do país, né, que a gente está, né, assim, eles tiveram esse cuidado que é muito legal. Aliás, esse é o grande lance dessa coleção, né? Ver esses quadrinistas ali, cada um, né, do seu país ali dando digamos assim, fazendo a sua interpretação, né? É legal você ver o Batman no seu país, o Superman no seu país, o Coringa nem tanto, né? Mas o Coringa no seu Coringa país, nem. né? É, mas essa parte da hora, né, dessa coleção. E o que é mais legal ainda, né, é que eles têm também, né, a ABC né, no caso aqui a Panini, eles têm esse cuidado de fazer um lançamento mundial. Né? Então isso aqui é bacana. A gente recebe, né, pelo menos nessas três aí que eles fizeram, foi o que rolou. Ou seja, tava, no mesmo dia que estava chegando nos Estados Unidos, estava chegando em todos os países em que aparece nessa coletânea. Né? E o que é interessante também é que o Brasil aparece em todas, né? Assim, isso que é interessante. A DC, ela reconhece, né? Não é de hoje, ela já reconhece o Brasil como um mercado importante, né? Sabe que aqui eles têm uma base de fãs aí bem consolidada e a gente está representado em todas essas edições, né? E já dando a brecha, eu falei, a gente tem o mundo Batman, Coringa e Superman. E já vou dar a letra, né? A Supergirl vai sair em 2026, aproveitando o hype do filme, com a quadrinista Fernanda Chiella.
né, que tá escalada aí, ela vai fazer tudo, vai roteirizar, vai desenhar, ela vai ser, né, a mina para fazer a Supergirl no Brasil, né? Mas então, vamos começar então a falar vamos fazer na ordem, né, Uhum. cronológica aqui que saiu. Então, o primeiro que a gente tem na lista é o Batman, O Mundo, que saiu, se eu não estou enganado, em 2021. O cara que escreve é o Carlos Estevam, né? O Carlos Estevam, ele já fez trabalhos para Bonelli, que foi publicado pela Pipoca Nanquim, tem uma tal da trilogia Gatilho, que ele fez para Bonelli, que fez sucesso, e aí a Pipoca Nanquim trouxe aqui para o mercado brasileiro, né? Então ele é um cara já experimentado, tal, sim, trabalha para o mercado internacional. O Pedro Mauro, que faz a arte, também é, trabalhou para Bonelli e tal. Então são dois ali que já se conheciam também. Então é Uhum, uma equipe ali de desenhista, roteirista que já tem uma familiaridade. E aí eles trazem o Batman para São Paulo, que eu achei interessante, né? Porque sempre tem aquela coisa do Rio de Janeiro, né? Brasil é Rio de Janeiro, né? Mas uhum, eles trazem o Batman para São Paulo, então o Bruce Wayne tá, né, aqui na cidade para fazer negócios e tal, né? Então eles têm lá uma subsidiária que eles estão mandando dinheiro já faz um tempo e tal. E aí ele vir para ver o que está acontecendo, porque parece que a coisa não está andando, apesar da grana que eles estão mandando. Quer dizer, é uma história assim, bem, digamos, estereotipada, né? No É, sentido de é, terceiro mundo, né? O que está sim, acontecendo? Eu estou mandando dinheiro aqui do primeiro mundo para os caras e não tá. é. Os caras estão embolsando esse dinheiro, deixa eu ir lá ver, né? Daí, é. Pois é, assim, assim, é legal, assim, o que tem de interessante, né? Então, eles quiseram trazer, né, o Carlos Stefan e o Pedro Mauro, o Fábio Marques também ali que está assinando as cores, né? É, assim, eles quiseram trazer essa questão da denúncia da corrupção, mas aí, cara, assim, eu concordo que tem um problema porque fica aquilo, assim, fica assim, então as empresas Wayne, elas estão sem o dinheiro que as empresas Wayne estão mandando está sendo desviado. E Uhum. aí, cara, é a coisa, assim, aí tem um político corrupto, eles fazem menção a um pastor corrupto de É. uma igreja que não fala qual que é, de um empreiteiro, então assim. É o Batman da Lava Jato, digamos assim, né? O Batman do MBL, porque. Desculpa, cara, mas é isso, é o Batman do Ai, MBL, porque é isso, cara. assim. É como Mas ele se. é bilionário, então ele é do Então, cara, MBL mesmo. mas é isso, assim, o que a galera não percebe, né? Ou então, assim, que não faz a ligação, é que, assim, a galera, assim, é uma leitura que fica assim: o Estado é corrupto e a iniciativa privada é boazinha. Só que, É, cara, quem corrompe o é a Estado iniciativa é iniciativa privada. privada, claro, É. claro, é Então, assim, óbvio. aí fica. Assim, e aí fica uma coisa. É, ai, cara, meio rasa, tal, meio. É. Não, eu acho que tem, no roteiro tem, quer dizer, eles acabam usando, aproveitando, né, assim, para julgar algumas coisas. Então, por exemplo, tem um momento lá que ele fala assim, não, porque a população brasileira é muito diversa, o país tem uma natureza pujante. Aí aparece lá uma cena de Pantanal, de carnaval, de baianas ali no Pelourinho vendendo acarajé. Então, assim, aquelas coisas bem estereotipadas, mas mostra, por exemplo, corrupção policial, mostra que Uhum, o pobre que está assaltando, né? Porque a primeira ação do Batman em São Paulo, ele estava investigando lá esses caras aí, né? Que você citou, o político, o pastor e tal, mas ele vê um assalto e ele se envolve lá para salvar a pessoa que estava sendo assaltada. Mas ele fica aquela coisa, mas essa pessoa, né, vive em condições muito difíceis, então também foi jogado no crime e tal. Ele meio que se preocupa com a história do assaltante, né? Então, nesse sentido é bom, assim, porque aí não cai também nesse estereótipo total, assim, que em geral nas histórias do Batman tem esse estereótipo, quer dizer, os vilões são todos mau caráter, são toda gente, né, que só quer ver o mal dos outros, assim, não tem um contexto mais complexo. Aqui ele tenta dar um contexto, tem umas cenas ali que parecem um pouco Tropa de Elite, né, uhum, para mostrar uma certa brutalidade policial, tal.
Ah, é isso, né? As histórias são histórias rápidas também, são histórias curtas. Eu acho interessante, porque a pessoa que estava sendo assaltada é uma professora, né? Então, e também a questão da professora, que é invisibilizada, que vai sofrer a violência. Então, tem várias coisas ali que eles jogaram. Eles terminam a história com aquela imagem, que é uma imagem bem icônica do abismo social aqui de São Paulo, que é uma linha de divisão entre o bairro do Morumbi, né, que Uhum, tem a favela de um lado e do outro lado do muro tem os apartamentos mais caros do bairro, né? Então eles usam uhum. essa imagem ali no final para falar de novo do problema social e tal. Citam Machado de Assis ali, né, no final. Então, assim, tem uma preocupação de trazer um pouco mais de complexidade, mas é isso, né? O político é corrupto, o pastor é corrupto, o gringo, né, não entende do jeitinho brasileiro, então a gente. Então, o Lucius Fox vai lá, né, como representante das Wayne, da corporação Wayne, e aí os caras falam, não, tá tudo certo, Lucius Fox, tá tudo, estamos aí e tal, daquela engambelada, né? E, Uhum. e assim, então, tem camadas aí, mas de fato, como a história é curta, também não dá para desenvolver muito. Não, tudo bem. O que assim assim é raso, mas também verdade, né? São poucas páginas, não dava para fazer de hoje. Mas eu acho que o ponto é esse, né? Talvez tivesse ainda muito na onda daquele lavajatismo, ficou uma coisa é isso, assim, o Estado malvado e a iniciativa privada que é a salvadora. Porque vou falar, termina também a história. Me fala, É, o Bruce Wayne é. por um acaso deu um centavo para educar? Não, fez nada. Não Tudo bem. fez. Seria melhor, porque sempre tem uma ONG, a iniciativa também fica, né? Bom, A também tem educação esse também. problema, é. A educação é um cadáver que fica a iniciativa privada de moribundo, né? Então sempre tem alguma associação pela educação, né? Alguma coisa pela educação, e aí eles ficam ali urubuzando, né? Bom, enfim, né? É isso, mas apesar de tudo, né? Tem esses elementos aí que o Maurício colocou, e cara, é legal ver, assim, é muito legal ver o Batman ali no Brasil, ainda que eu acho que a coisa ficou ali, podia ter sido, mesmo nessas poucas páginas, eu acho que podia ter adicionado ali uma camada ali, tal, alguma coisa ali para complexificar muito essa narrativa, porque ficou muito assim, o mecanismo primeira temporada, sabe? Porque quem viu sabe, né? Não tem Exato. é o mecanismo primeira temporada, mas o Exato. mecanismo na segunda temporada ele inverte a parada, né? Sim. E, enfim, né? Mas Mas de fato, no final, quer dizer, dos elementos que tem no desfecho da história é que o Batman, então o Bruce Wayne de Batman vai até um dos caras ali né, desse grupo de corruptos ali, né? E ele dá uma pressionada no cara, tipo, fala assim, olha, uhum, ele só dá um oizinho, assim, tipo, estou uhum, te observando. Mas ele efetivamente não denuncia o cara para a justiça, não entende? Não tem todo. Não rompe, por exemplo, a relação comercial com essas pessoas. Ele só dá uma pressão, ele faz uma pressão né? ali. Mas é lógico que ele não denuncia, porque na visão dos caras, a justiça também é corrupta. Mas ele também não rompe a relação, entendeu? Que eu acho que é um problema, né? Então, do tipo, olha, Né? você é o político foda, que é o senador da República, sei lá, é, mas eu tô de olho, então fica pianinho. E acabou, assim, é isso. Não é que ele vai, sabe, sei lá, se fosse em Gotham, ele pegava o cara e levava pro Arkham, entendeu? Pelo colarinho. Não, aqui não, ele dá uma chamada no cara assim, ó, tô de olho e tal. E, e é isso, entendeu? Então, assim, é um desfecho um pouco, sei lá, É anticlímax, isso, mas, né? pô, Nem um soquinho na cara, entendeu? Para não, dar não, ele dá nada, né? não, ele dá uns murros, dá a entender Não, que ele mas dá não uns murros. não no cara, no Pica das Galáxias ali. Ele dá um murro nos caras ali, sem dúvida. É que ali rodou uma solidariedade de classe, né, mano? Que filho da puta. Bruce Wayne, não sei como é que é, Bruce Wayne milionário, pá, o cara também tá. Do tipo, olha, eu tenho a sua fita da Epstein aí e tal, fica esperto, né? Não, Rola mas ele uma. dá o seu.
mas Dá um não, soquinho, tudo bem. não, dá um soquinho. Dá um soquinho. Realmente, pô, se fosse o Batman ali, já tinha, né, pô. Porra, mas tudo Tá, bem, pegou, né? pegou muito leve, né? O Capitão Acho que Nascimento pegou leve. deu muito mais esculacho ali no Porra, Tropa de muito Elite mais. 2 do que no... Enfim, esse é o Batman. Esse é o Batman aqui do Brasil. Deixa eu pegar aqui qual que é o nome da história. É, Onde estão os heróis, né? É uma pergunta, né? Onde estão os heróis é o título dessa É. história. E em seguida, então, né, fez um relativo sucesso, mas nessa tem uma demanda um certo tempo aí também para fazer, né, a história. E ali, peraí, deixa eu pegar aqui o ano, tá difícil com as informações. Aqui, em 2024, né, sai então o Coringa, né? Hum, Então aí o Batman fez sucesso e tal, e aí depois sai o Coringa, o Mundo, né? Que é a dupla, aliás, o trio, né, criativo. É o Felipe Castilho como roteirista, Tainan Rocha, o desenhista, e a Mariane Guzmão nas cores, né? Então esse é o trio aí que faz a história do Coringa o Mundo, que na minha opinião é a mais interessante, é a é, mais legal é, de todas, né? Porque ela é interessante, né? Vai tratar, né? É como se, bom, tem que dar uma desculpa, né? Pro Coringa tá no Brasil, então vai dizer que, né? Que o Arkham virou como se fosse uma franquia, uhum. né? Então, e aí eles querem provar, então, né? Como o Arkham virou uma franquia, eles querem provar que o Arkham pode ter, olha que merda, né? A mesma qualidade em Gotham no lugar do mundo. Quer dizer, que qualidade tem? Nada, né? Zero, Isso tudo né? é zero, é zero. É o bagulho que É a não grade mais regenera. furada Não, do mundo. Agora é do não, Brasil e não, do mundo. não regenera ninguém, os caras vivem fugindo, né? Mas alguém achou que é uma marca da hora e vamos Vamos exportar. exportar. É Vamos foda, é exportar. foda. Mas é interessante, né? Porque aí é legal, né? Porque eles dão assim, em vez de saber uma franquia, alguma coisa, chama a Colônia Arca, né? Uhum. E aí, porra, aí a história brilha que vai, então, né? Por que que chama de colônia? Porque vai falar então, do Hospital Colônia de Barbacena, que assim, tem um livro, né? Esqueci o nome dela, da Arbex, né? Eu tô lembrando o sobrenome, né? Mas tem um livro chamado Holocausto Brasileiro É. que vai contar justamente essa história, né? Então, né, o Arkham no Brasil né, o que seria o hospital. Hoje ainda funciona, mas é óbvio que não mudou, mas é isso. É o Hospital Colônia de Barbacena, né? Que chama, né? Bom, é legal, assim, a história realmente é a melhor de todas. A história chama A Cidade dos Loucos, Cemitério dos Vivos, que faz alusão, né, ao Lima Barreto, que tem também um Isso. livro chamado Cemitério dos Vivos, né, que vai contar a experiência dele, né, no manicômio e tal. Então, assim, cara, é muito legal, né, muito legal mesmo. É a hora lá que o barbeiro, né, do Coringa conta essa história para ele, né, o que ele viveu, e o Coringa meio que sentindo, né, o barbeiro começa a contar, né, a história do Hospital Colônia. E aí o Coringa fica meio, puta, essa é pesado, né? Fica meio com inveja ali, ele acha aquela história excelente, maravilhosa, ele fica meio fascinado, né, por aquilo. É interessante trazer um elemento real, né, da história brasileira, né, para o conto aí, para essa história curta. O barbeiro, a figura do barbeiro é a figura do Lima Barreto, né? Uhum. Então isso também é uma camada a mais aí. É, e, ah, e assim, eu acho que a ideia, claro, o Batman vai aparecer na história, né, para dar um fim ali na, na loucura do Coringa. Aparece a Fogo, que era da Liga da Uhum. Justiça, né, que era uma Sim. personagem brasileira, então ela está aqui já para supervisionar essa chegada do Coringa. Então isso também é um elemento interessante.
E é isso, de fato, o fato deles terem trazido, né, uma história real e dado alguns elementos. De novo, a história é curta, então não tem muito tempo para aprofundar, né? É mais a citação do que qualquer coisa, assim. Mas de qualquer forma é interessante, né? Então, por exemplo, a hora que o Coringa chega, que tem um monte de gente para receber ele e todo mundo querendo, assim, tipo um fã-clube ali, né? Aí, obviamente, tem o pessoal do contra ali que está fazendo um protesto, então menos prisões, mais escolas, né? Mas nós amamos o Coringa, tem também, tem as tias do Batman, Bat-Aunts, né, escrito na camiseta de uma tia, né? As tias do Uhum. Batman e tal. E aí tem lá, aqui tem um bando de louco por ti, Coringa, os caras É, gritando, né? sim. Na hora que ele tá chegando na tal da colônia Arkham, né? Então, são elementos interessantes, assim, que eles foram Não, colocando, né? cara. Então, cara, assim, falei, né, assim, é a melhor história, tipo, de longe, assim, de todas essas três, assim, pô, poucas páginas, e os caras conseguiram dar realmente, assim, uma problematizada nessa questão, né, manicomial aqui do Brasil. Então, bom, só falar assim, hoje é o Museu da Loucura, né, Uhum. lá que funciona no local, mas, cara, é isso, assim, é impressionante como, pô, tem essa, né, o Louco por Ti Coringa, que eles até mencionam, assim, pô, é isso que as pessoas, né, falam assim, o Batman não teria o mesmo efeito e tal, né, Sim, hoje, é isso, cara, assim, é poucas páginas, mas o negócio funciona sim, muito, né, eles sim, sim. conseguiram, porque aí que tá, né, assim, quando a história é curta, você tem que ter muito, você tem que saber dosar bem entre É. você, para não ficar também coisas muito jogadas, né? Porque aqui também só caco ali, que não quer dizer nada, só, né? E desenvolver aquilo com o mínimo de profundidade. Pô, e eles conseguem, dentro Uhum. da limitação de páginas, fazer, eu acho que com uma profundidade assim, adequada para o número de páginas. São 10 páginas, né? É metade de uma edição regular, né? Metade de uma edição regular, até menos, de uma edição mensal que sai nos Estados Unidos, que aqui seria uma história, né? Então é metade do que a gente está acostumado, né? De 22 páginas, mais ou menos. Então é pouco mesmo, é bem limitado, mas realmente funciona. A arte é muito dinâmica também, é muito interessante, porque usa todos esses elementos caóticos, assim, né? Uma arte cheia de textura e sem muito apreço por separar os quadros, deixa tudo meio junto, assim, e usa várias técnicas ao mesmo tempo, tanto de nanquim quanto de pintura e tal. Então, assim, ficou uma coisa esteticamente bonita, interessante, assim, bastante dinâmica, rica, cheia de camadas e a temática também. Então, de fato, é um esforço aí, muito interessante, muito válido e, sem dúvida, é a melhor. É o que você tinha falado antes. Dessas três, pelo menos, é a melhor. Uhum, não, eu concordo. O da Supergirl a gente ainda não vai Não saber, sabemos né? se ainda vai Mas ter melhores, mas essa, por enquanto, tá ganhando. sim, sim. Bom, então esse aí foi o Coringa. E aí, né, o último, né, que saiu em 2025 foi o Superman e o Mundo, né? E aí e aí o responsável aí pela história é o Jefferson Costa, né, o autor, né? E ele também, ele é o mesmo esquema da Fernanda, ele faz tudo, é autor, ele é o roteirista, o artista, colorista, ele faz toda essa história que é isso. Eu gostei também Uhum, sim. da história, achei bem legal, que chama o manto, né? O manto, não lembro agora se é o manto ou o manto vermelho. Acho que é o Manto Vermelho, Red Mantle. Manto Ah, Vermelho, que é uma referência à capa do Superman, mas também ao manto Tupinambá, que porra, excelente. é o tema da história, que também eles estão trazendo aí, né, uma questão do Brasil. Bom, Jefferson Costa, para quem está mais ou menos associando o nome, é o cara que fez o quadrinho do Jeremias, lá daquela Uhum. coleção do MSP, que é excelente. É uma das coisas mais interessantes que tem na coleção MSP inteira, assim. Então, e ele tem um desenho também bem característico dele, né? Meio de caricatura, meio parece desenho de criança.
um jeito de também fazer essas cores que é bem dele assim também. Então é interessante todas essas camadas. E aí a gente acompanha basicamente o Clark Kent como jornalista, vindo para o Brasil, ali na Amazônia, por causa da devolução do manto Tupinambá, né, depois de centenas de anos que ele tinha sido levado para a Europa. E aí ele está então lá no meio, ao mesmo tempo vai mostrando ele vendo a inauguração, né, desse espaço dispositivo onde vai estar o manto Tupinambá, e ao mesmo tempo Uhum, ele tá no meio da floresta entrevistando lá uma, uma pessoa, um guia, né, que aparentemente é um xamã, mas assim, no início da história é só um guia ali, e aí a história, né, ele vai entendendo melhor, vai sendo questionado também pelo guia, né? Aí até o momento em que o guia revela que sabe que ele é o Superman, né? Fala da questão do manto vermelho, né? Você usando o seu manto vermelho e tal. E aí isso culmina, né? Porque você está vendo dois tempos da história, né? O tempo dele na tal da exposição, da abertura dessa exposição, e ao mesmo tempo ele na floresta para fazer uma entrevista ali, conhecer mais. E aí, quando o cara revela que ele sabe que ele é o Superman, é revelado também que o manto sumiu, não está mais lá no museu, né? uhum, E aí, aí ele tenta reagir já como Superman, né, ele sai então do papel de Clark Kent, entra no papel de Superman ali na Floresta Amazônica, mas ele, quer dizer, o tal do Xamã tem poderes ali que ele não tem como superar o cara ali, ele fica meio rendido, né? E aí eles têm uma conversa sobre as questões do que seria a verdade, o que seria a justiça, né, dentro dessa visão mais ampla, né, porque, obviamente, o que o Xamã está propondo é uma visão muito mais ampla, né, assim, a respeito da verdade, a partir também do olhar dos povos originários, que é uma outra visão de mundo, né? Então é uhum. interessante, assim, e aí ele fica pensativo, né, ele fica refletindo sobre a questão de ser nativo, não ser nativo, né? No caso, ele não é nativo, né? Ele é Uhum. um imigrante, né? Então Então, fica jogado isso e ele fica ali. A história termina assim, ele tomando chuva na floresta sem saber o que responder para o xamã, assim, e sim. acaba, assim. Não, ele fala, né? O seu silêncio demonstra a sabedoria, né? Porque ele está Ele refletindo está sobre refletindo, aquilo. né? Exato. É, é interessante, traz essa questão, né, da repatriação que teve, né, do Tupinambá e tal, mas assim, e como eu falei, acho que, né, se a gente for colocar no pódio, né, essa é a segunda melhor, mas tem uma coisa, né, que aí é uma coisa minha, né, que particularmente eu não curti, que é muito assim, né, que é nessa história, o Superman, ele é visto como um símbolo do imperialismo, né? Uhum. Essa não é a parte necessariamente ruim, porque em alguns cinema faz sentido a gente ler o Superman dessa forma aqui no Brasil. Mas o problema é isso, como se o Clark fosse um cara assim, como se o Superman não levasse essas coisas. Porque aquele Superman, o Superman do século XXI, ele leva essas coisas em conta. Ele Sim, sim. não. Né, assim, então fica lá o Superman meio como se fosse um tonto, né, um cara um idiota americano, um Homer Simpson ali, o indígena ali dando ele é a consciência moral, né? Fala um Sim. monte ali pro Superman, o Superman fica lá atônito, sem saber o que fazer, pensando sobre aquilo. Essa é a parte que eu não gostei. É você tratar, né, o Superman como se ele fosse muito, muito, não é nem inocente, assim, como se fosse estúpido mesmo, né? Como se ele não Uhum. percebesse, né, essas nuances, né? Que tudo bem, se fosse o Superman dos anos 80, acho que faria sentido, né? Sim, Acho que o sim. Superman, tipo assim, acho que o Superman do John Byrne, ele teria essa reação que a gente está vendo ali, mas o Superman do século XXI, né, não.
né? Não seria, né? Essa aí foi uma coisa que particularmente eu não curti. Embora, né, assim, fazer esse jogo com a capa do Superman, com o manto Tupi, né, com o manto do Superman, com o manto Tupinambá e tal, seja realmente muito interessante também, né? Uhum. A Eu acho história. que talvez, assim, tem, assim, pelo uniforme que ele está usando, o Superman, né, o símbolo e tal, tem uma, não aparece exatamente, mas tem uma insinuação de que tem o símbolo em amarelo na capa, né, que também é uma coisa bem datada, assim. Então, Uhum. talvez esse Superman seja um Superman, tem uma tentativa de representar esse Superman mais antigo, né? Mas ao mesmo tempo, a devolução do manto Tupinambá aconteceu agora, né? Agora, há poucos Uhum. anos atrás. É, Então, se for pensar na cronologia, não tem sentido. De fato, esse Superman está reagindo dessa forma. Mas o uniforme que ele sim. está usando é o uniforme de um Superman mais anterior, hein? Mas, de qualquer forma, assim, é isso, né? Também os autores estão aproveitando a oportunidade, né, de pegar esses personagens super famosos para trazer, problematizar algumas coisas, e tal. Então, mas isso é uma coisa assim, se você pegar os outros, né? Então, eu não lembro agora, não lembro todas as histórias, mas assim, a maioria, né? Se não vou falar todos, porque eu realmente agora não tô lembrando, mas assim, a maioria isso nos três, assim, não vai assim, não vai, as três histórias do Brasil são histórias de denúncia, né? É, Todas estão é, denunciando alguma coisa, seja a questão manicomial, seja a questão da corrupção, seja a questão do imperialismo ali, né? sim. Elas estão fazendo uma denúncia. Nos outros países não, eles estão pegando aspectos culturais, por exemplo, pô, quando o Superman está na Espanha, é da hora, o Superman, tipo, assim, tá ali passando, é uma coisa quase festiva ali do Superman na Espanha e tal. Ou aspectos culturais, mitológicos do país, assim, realmente isso é um padrão, né? Assim, no caso do Brasil, as três histórias, né, os quadrinistas, eles fazem questão ali de trazer alguma denúncia que você não tem, né, nos outros países, né? Uhum. É, é, de fato. Eu lembro, por exemplo, da história da França, do Batman, é uma história bobinha, assim, Uhum. né, meio de romance com a Mulher Gato em Paris, assim, né, tipo a cidade do romance e tal. Então, assim, de fato, É foda, tem. né? Os caras pegam os caras do país para não trazer estereotipação, mas o que Vai que lá, o cara da França estereótipa o faz? país dele, né? Faz. Ele, Porque ele pode, né? Pelo menos ele é nativo, ele pode, né? Pô, ninguém pô, pode aí falar nada. me ajuda aí também, né, galera? Aí você pode. Ai, caralho. Tem o Superman a história de Camarões, por exemplo, é sobre os deuses, né? Então aí ele encontra os deuses. Uhum. E aí tem, né? Então teria, digamos, poderes equivalentes ali dele no embate com os deuses daquela matriz africana ali que tem a sua própria mitologia, então está trazendo ali então essa relação então tem elementos culturais de fato, mas essa questão política, né, de fazer isso virar um debate político assim de denúncia, como você disse, realmente o Brasil os autores resolveram, assim, vamos ver se isso é uma, uma diretriz, né, da galera, Hum. assim, porque Hum. também agora os próximos autores vão olhar para o que já foi feito e vão falar, bom, Ah, sim. é, É é, verdade, mas querendo, vou você sair tem. fora, total, vou fazer um negócio bem idiota, assim, bem qualquer coisa, ou vou também, né, descer a mão aqui no negócio, trazer um tema, tal. É isso, né? Porque agora também não tem como escapar. Ou ela segue, né, a Fernanda a Tchela, ou ela segue, né, essa tônica da denúncia que foi dada, ou ela vai por outro caminho. De qualquer forma, ela vai ter que, né, dialogar com isso que já está estabelecido, né? Vai ter Exato. que fazer uma escolha consciente. Ou ela segue nessa linha, ou ela vai por um outro caminho ali. E aí, deliberadamente ou não, já vai criar um significado quando você ler essas histórias, né, seguidas, né? Que é isso. Então, a Supergirl.
é a próxima, né? Que né, vai estar toda a DC, todo o É, marketing ali focada, né? vai estar voltado e vai ser legal, né? Pô, vai chegar, né? Se seguir o padrão das outras, isso vai chegar simultâneo, né? Uhum. Tem isso que é bacana, porque isso que a Panini também, cara, a Panini é foda, até nem pra ganhar dinheiro os caras sabem. Assim, saiu o filme de Superman em junho do ano passado, agora que tá chegando os quadrinhos tipo lá, chegou no final do ano, né? Essa reedição de várias coisas do Superman. Então, assim, timing zero, né? Ah, e, enfim, né, vai fazer parte dessa onda de marketing ali. Parece que é um sucesso, e aí tem as próximas edições especuladas, né? Então, especula-se que as próximas serão a Mulher Maravilha ou o Flash, né? Não, não, né, provavelmente ali a Mulher Maravilha em algum momento aí de 2027, talvez, ou 28, e aí também especula-se o Flash, que seriam os próximos personagens aí para dar continuidade a essa linha aí, o mundo que eu falei, que é bastante interessante, cara, assim, só isso já, assim, só o fato de esse marketing, né, do lançamento simultâneo, essa Isso, coisa de isso. É você, legal. né, é legal de você ver os personagens. Bem, Batman já teve no Brasil, todos os personagens de alguma forma já tiveram, né, no Brasil, mas é diferente quando você vê, né, as equipes criativas do próprio país lidando, né, Uhum. com a coisa. É. Só achei o precinho meio caro, né? Mas tudo bem. É, mas aí é isso aí, né, cara? Infelizmente, ainda pelo fato de ser lançamento É, mundial, né? Se simultâneo. você, você pode até esperar esperar o hype baixar para pegar numa promoção, mas é que, pô, não vai ter. O Batman, eu falei, o Batman eu não aguentei. Não, eu peguei logo que saiu, tal, me empolgou bastante e tal a proposta, aí peguei logo que saiu. O Coringa esperei a promoção, não, perdão, o Coringa esperei a promoção e o Superman também, assim, esperei também dar uma baixada para conhecer, Uhum. né? Mas é isso, eu brinco que assim, o preço cheio é a taxa de urgência, né? Se você quer muito ler o negócio ali, se você faz questão de ter na mão, você tem que pagar a taxa de urgência, não tem Uhum. jeito. É foda. Bom, então é isso aí, galera. A gente fez aqui fez um panorama geral aí das três histórias focando no Brasil. Eu acho que vale a pena aí conhecer as três obras, né? Tem, como eu falei, o Brasil é presença garantida em todas, né? E também as histórias dos países são legais também, mas é isso. A gente quis dar o enfoque hoje, né, ao Brasil, que, como eu falei, é o que nos interessa, né, Maurício? É, sim, sim. Não, eu acho que tem outras histórias interessantes, tem artes muito interessantes também, muito bonitas. É, Uhum, tem coisas uhum, ali, assim, vale a pena, mas, óbvio, a gente queria falar do Brasil para, né, porque também estamos falando dos autores brasileiros que produzem, tem outras coisas aqui e tal, que eu acho que é interessante vocês conhecerem, né, que estão aí nesse circuito sendo chamados para esse tipo de projeto. uhum. E vai ter mais, então vai ter outros autores sendo chamados, então é interessante. O Brasil tem o reconhecimento da DC, porque tem um mercado aqui sólido, né? Uhum, Por um lado, e por outro lado, também tem muito brasileiro produzindo coisa independente, tem muito brasileiro trabalhando para o mercado americano. Então, assim, sim. já tem uma relação muito, para além do público, né? Uma relação também com os profissionais muito sólida e que eles reconhecem. Então, eles estão chamando o Brasil para todas as edições, o que é uma coisa muito legal, assim, muito bacana. E da gente poder ver um projeto como esse e da gente poder participar praticamente de todas as edições, né? Vamos ver se Uhum, isso sim. continua, mas eu acho que porque Não, é isso, né? Quer dizer, a DC reconhece que tem um monte de profissionais aqui no Brasil que ou já trabalharam para ela, ou ela conhece de outras, né, de outras publicações, que tem chegado lá também. Então, isso é bem interessante. sim, e é isso, né? Assim, nos desenhos a gente já está acostumado, né? Tem Sim, vários sim. brasileiros que trabalham lá para DC e Marvel e tal, e para outras também, então já está acostumado. Agora, no roteiro é mais difícil. É. Né, no roteiro não é tão comum. Então, isso é bacana. Em que pese, tem o Grampai que está devendo esse volume 4 desse Eita, Batman. grampar, viu, Pô, meu? Grampai, meu que, pô, te amo, cara, mas porra, amigo, pô, cara, É um ô pouquinho louco, atrasado. cara, ô, uma edição por ano você quebra a gente, meu. Aí não dá, É cara. a história mais longa do Batman. É, 4 anos, 4 4 edições. ô Puta louco, que cara. pariu.
É isso, mas assim, a gente fizemos o papo quadrinho de cada uma, faremos Vamos da quarta, fazer. tão logo sai. Espero que saia em 2026, né? Se pá, 2027 tá aí também. É, Então é isso, gente. Esse foi o nosso papo quadrinheiro. Curta, comenta aí. Né, se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, segue a gente, avalie a gente com 5 estrelas, segue a gente no Instagram @quadrinheiros. E é isso, galera. Até o próximo Papo Quadrinheiro. Mittelwelt.